Olá, meus irmãos, espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar aqui trabalhando um tema maravilhoso, que é difícil para nós, para todos nós, que é a questão do deserto, das provações quando chega nas nossas vidas. Qual filho de Deus, qual crente que não passa por dificuldade e provação? Todos nós passamos. Eu mesmo tenho tido uma experiência nesse último mês de setembro. Tenho passado por muitas dificuldades, irmãos, na área física mesmo, Tem um problema no meu ombro aqui, que quando começa a doer, irmãos, só a graça de Deus para realmente me sustentar, sabe? Não é tão fácil assim. Então Deus, Ele colocou em meu coração essa palavra de estar compartilhando com os irmãos a respeito das dificuldades que passamos, das provações do deserto que passamos na nossa trajetória de vida com o Senhor. Diante disso, vamos lá ver um texto maravilhoso de Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13, porque nós temos a mania de ler só o 13, que está escrito assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo, ele dá aqui, irmãos, algo interessante para nós, No capítulo 4 aqui ele diz: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12: sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda maneira e todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer. Então Paulo, ele foi instruído a viver tanto na bonança como na dificuldade. O que vai fazer a diferença quando estivermos passando pelo deserto, por uma provação, por qualquer dificuldade, irmãos, termos sido instruídos pela palavra de Deus. Então, é a instrução da palavra de Deus, que nós recebemos do próprio Deus, é que vai fazer a diferença quando nós estivermos passando por esse momento dificultoso, digamos assim. Então, Paulo, ele fala: olha, eu já aprendi a viver tanto na bonança como na dificuldade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas é porque eu recebi uma instrução da parte de Deus para que quando eu estiver em abundância, eu não possa viver em soberba. E quando eu estiver passando por necessidade, eu possa estar clamando ao Senhor, eu possa estar me humilhando diante de Deus, pedindo socorro para o Senhor. Então eu fui instruído a viver nesses dois períodos, tanto na bonança como na dificuldade. Então, estou fortalecido, independente da situação. Deus, ele está comigo, ele está me instruindo em todas as situações. Vamos dar um exemplo, irmãos. Às vezes tem uma pessoa que é bem rica mesmo, tem muito dinheiro, só que essa pessoa, ela não ajuda o próximo, o dinheiro dela é só para ela, os bens dela é só para ela, sabe? Ela não pensa no próximo, não pensa na dificuldade da outra pessoa. Então, isso significa que essa pessoa, ela pode até ser bem sucedida financeiramente, mas quanto à instrução da palavra de Deus, que diz que nós temos que ajudar o próximo, ela realmente está falhando. Pode ser que também com uma pessoa que não seja bem financeiramente, às vezes pobre, está passando por dificuldade, mas às vezes aquela pessoa é orgulhosa de não pedir ajuda para o próximo. Então essa pessoa também está perecendo. É uma pessoa que não recebeu a instrução do Senhor. Se ela está passando por dificuldade, se ela está passando por um período turbuloso, vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda ao próximo, Vamos pedir ajuda para a pessoa que tem como nos ajudar. Não vamos ser orgulhosos, irmãos, por, digamos assim, estar passando por necessidade e ser orgulhoso ao ponto de não pedir ajuda. Está precisando de um prato de comida, está precisando de um pacote de arroz, que seja, vamos pedir ajuda. Não seja orgulhoso. E o rico também não seja orgulhoso ao ponto de não ajudar o próximo. Amém, meus queridos? Então, Paulo, ele estava instruído. Ele foi bem sucedido, tanto na abundância, quanto em período de dificuldade. Vamos ver também o que está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Está assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus aqui, em Mateus capítulo 28, 20, Jesus orienta os seus discípulos a ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado para ele, os mandamentos do Senhor.
Ele finaliza dizendo que estaria com seus discípulos, com seus filhos todos os dias. Se você é um discípulo de Jesus, não importa o que você está passando, Jesus está com você. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, não importa o que você está passando, Jesus, ele garantiu aqui, estou convosco todos os dias, independente da situação que você está passando, eu estou contigo. Amém, meus irmãos? Isaías 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Resumidamente. Então, independente da situação, seja na água, seja no fogo, o Senhor está contigo, né? Então ali nós vemos Ananias, Misael e Azarias, um exemplo extraordinário. O rei falou assim: olha, se vocês não me adorarem, vou jogar vocês na fornalha de fogo. Ele pode jogar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. O fogo não teve poder sobre aqueles 3 jovens. Amém? Então não importa a situação que você está passando, que eu estou passando, como eu falei aqui no início do vídeo, estou passando por uma dificuldade, mas o Senhor está comigo. Por quê? Porque Ele tem me orientado através da sua palavra a viver, a confiar nele, a esperar nele com paciência, a ter fé nele que ele vai me tirar dessa situação. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 10, tem um texto aqui para meditarmos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação, com a tribulação, dará também o escape para que possais suportar. Então 1 Coríntios 10, 13 vai nos mostrar a fidelidade e o amor de Deus em não nos provar além do que podemos suportar. O diabo traz a tentação, mas Deus dá o escape. O diabo traz a tentação, mas Deus dá o escape. Então, irmãos, você está passando por uma dificuldade, passando por um período turbuloso, por um deserto, tenha certeza de algo. Deus, ele não vai nos provar acima de que nós possamos suportar. Olha só que texto interessante também lá em Isaías 40, no versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não se exaustam, não se cansam, andam e não se fadigam. No Salmo 23 também ele diz, no versículo 3, que o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminho certo, como ele falou que ia me proteger, mesmo me protegeu. Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Quero encerrar esse vídeo com a frase de um grande homem de Deus que já partiu para a glória, Dr. Myles Munroe. Ele diz assim: o valor da vida não está na sua duração, mas na sua doação. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Espero que os irmãos estejam no próximo vídeo, que nós vamos estar continuando falando um pouco mais sobre o deserto.